Jim Jones nasceu em 13 de maio de 1931, em uma pequena cidade chamada Crete, no estado de Nebraska. Desde cedo, ele se destacou como uma figura carismática, alguém que atraía a atenção das pessoas ao seu redor. Era um garoto diferente, inquieto, que se sentia deslocado em um mundo que não parecia entender sua visão. A infância de Jim foi marcada por dificuldades, uma relação complicada com seus pais e um ambiente que não oferecia muitas perspectivas. Ele cresceu em uma América que estava mudando rapidamente, e essa mudança o influenciou profundamente. Na adolescência, Jim começou a se interessar por religião. Ele se sentia atraído pela ideia de um mundo melhor, onde as pessoas pudessem viver em harmonia. Ele se tornou um pregador, e sua oratória poderosa rapidamente conquistou seguidores. A capacidade de Jim de tocar as pessoas com suas palavras era inegável. Ele falava sobre igualdade, justiça social e um futuro utópico, e muitos viam nele um líder. Mas havia algo mais por trás desse carisma, algo que poucos conseguiam perceber. Nos anos 50, Jim Jones fundou a Igreja do Templo do Povo, uma organização que prometia um refúgio para aqueles que se sentiam marginalizados pela sociedade. Ele pregava a mensagem de que todos eram iguais, independentemente de raça ou classe social. Essa ideia ressoou profundamente em uma época marcada por tensões raciais e desigualdade. O Templo do Povo cresceu rapidamente, atraindo uma diversidade de seguidores que buscavam esperança e um propósito. Mas à medida que a influência de Jim crescia, também crescia sua necessidade de controle. Ele começou a se afastar das doutrinas tradicionais e a criar sua própria narrativa. A igreja se tornou uma extensão de sua personalidade, um reflexo de suas ambições e desejos. Jim não era apenas um líder espiritual. Ele se via como um messias, alguém que tinha a missão de salvar o mundo. Essa visão distorcida começou a moldar suas ações e decisões. Nos anos 70, Jim Jones levou seus seguidores para a Guiana, onde fundou uma colônia chamada Jonestown. Ele prometeu um paraíso, um lugar onde todos poderiam viver em paz, longe da opressão do mundo exterior. No entanto, a realidade era bem diferente. Jonestown se tornou um lugar de controle absoluto, onde a liberdade individual era sacrificada em nome da comunidade. Jim usou táticas de manipulação psicológica, isolando seus seguidores e criando um ambiente de medo. Ele se tornou cada vez mais paranoico, acreditando que o governo e a sociedade estavam conspirando contra ele e sua missão. Os relatos de abusos e coerção em Jonestown começaram a surgir, mas Jim sempre tinha uma explicação. Ele era um mestre em distorcer a verdade, em fazer com que seus seguidores acreditassem que estavam lutando por uma causa maior. A lealdade deles era inabalável, mesmo diante das evidências de que algo estava muito errado. Jim cultivou um culto de personalidade, onde qualquer dúvida ou questionamento era rapidamente silenciado. Ele se tornou um deus em sua própria narrativa, e a realidade se tornou uma extensão de sua vontade. A situação em Jonestown se deteriorou, e a tensão aumentou. Em 18 de novembro de 1978, o congressista Leo Ryan, preocupado com o bem-estar dos membros da seita, decidiu visitar a colônia. Ele foi recebido com hostilidade, mas alguns seguidores expressaram seu desejo de deixar Jonestown. A visita terminou em tragédia, com Ryan e vários outros sendo assassinados por ordens de Jim. Esse foi o ponto de não retorno. A paranoia de Jim se intensificou e ele percebeu que seu mundo estava desmoronando. Naquela mesma noite, Jim convocou seus seguidores para uma reunião. Ele falou sobre a necessidade de um ato final, uma maneira de escapar da opressão que acreditava estar se aproximando. Ele apresentou a ideia do suicídio coletivo como uma forma de libertação, uma maneira de alcançar a verdadeira liberdade. A manipulação foi tão profunda que muitos acreditaram que estavam fazendo a escolha certa.
Em um ato de desespero e lealdade, centenas de pessoas se reuniram, e o que aconteceu em seguida se tornou um dos episódios mais sombrios da história moderna. Mais de 900 pessoas morreram em Jonestown, incluindo crianças, em um ato de suicídio coletivo que chocou o mundo. Jim Jones, que havia prometido um futuro brilhante, se tornou o símbolo do que acontece quando o carisma se transforma em tirania. O legado de Jim Jones é uma advertência sobre os perigos da manipulação, da cegueira ideológica e da busca por poder absoluto. Ele não era apenas um líder. Ele era um homem que se perdeu em sua própria narrativa. Um homem que levou outros a seguir seu caminho de autodestruição. Após a tragédia, o nome Jim Jones se tornou sinônimo de culto e manipulação. O que começou como uma busca por justiça social e igualdade terminou em um dos maiores desastres da história. A história de Jim é um lembrete sombrio de que, mesmo as intenções mais nobres, podem ser distorcidas por ambições pessoais. Ele era um homem que, em sua busca por controle e poder, destruiu não apenas a vida de seus seguidores, mas também a sua própria. O que resta de sua história é um eco de advertência. É um chamado à vigilância, à necessidade de questionar, de buscar a verdade por trás das palavras. A tragédia de Jonestown não deve ser esquecida, pois é um testemunho do que pode acontecer quando a fé cega se encontra com a manipulação. Jim Jones não é apenas uma figura histórica, ele é um símbolo do que pode acontecer quando o carisma se transforma em tirania, quando a busca por um ideal se torna uma armadilha mortal. E assim, a história de Jim Jones continua a ressoar, um lembrete sombrio de que a verdade pode ser distorcida e que a liberdade é um bem precioso que deve ser defendido a todo custo.